Encontramos-nos no coração, no centro cívico da cidade de Marco de Canaveses, aliás, junto ao seu histórico edifício dos Passos do Concelho, cuja construção foi concluída entre 1911 e 1912. Um concelho relativamente recente, aliás, quando o edifício foi erguido, ele tinha apenas cerca de 60 anos, uma vez que tinha sido criado em 1852, na sequência de uma revisão administrativa que tinha levado à fusão de outros concelhos que há muito partilhavam este território, hoje correspondente ao concelho de Marco de Canaveses. E é nesse contexto que este lugar, este outeiro, que até aí se marcava muito pela sua ruralidade, quase desabitado. Aliás, ainda hoje são muito raros os edifícios que aqui podemos contemplar, anteriores a meados do século XIX. Bom, mas dizia-vos, é nessa altura que este lugar do Marco ganha alguma centralidade e por isso ser o sítio escolhido para a sede deste novo concelho. Mas há outros motivos. Este era também um lugar onde se cruzavam importantes estradas, rumo aos vizinhos concelhos de Amarante, Baião, mas também para Penafiel, para o Porto, próximo do Tâmega e dos seus cais. E também o sítio onde há muito se organizava uma concorrida feira. E por isso é este o lugar que vai ser escolhido para a sede do concelho. Um concelho relativamente recente, mas um território que há muito tempo se caracterizava por um grande protagonismo e, não raras vezes, por marcantes acontecimentos históricos. Sim, é uma longa e relevante história esta do território do atual concelho de Marco de Canaveses. E a poucos quilómetros da cidade encontramos um bom testemunho disso. Uma cidade romana, Tongóbriga. É uma das mais importantes estações arqueológicas do norte de Portugal. Uma cidade marcante desde há 2000 anos, mas a história da fixação do homem neste território começa muito antes, na pré-história. E também para esses períodos temos em Marco de Canaveses uma área que é considerada das mais notáveis para o estudo da pré-história recente no nosso país, a Serra da Aboboreira. É um espaço onde encontramos vestígios muito significativos dos primeiros homens que se fixaram no território, dos primeiros habitantes sedentários desta área. Nos planaltos dessa serra, há já cerca de 6.000 e 7.000 anos, durante o Neolítico, estas primeiras comunidades ergueram aqui um grande conjunto de monumentos megalíticos, as antas, os dómenes, de que chegam até aos nossos dias importantes vestígios, vários deles no território do concelho de Marco de Canaveses. Mas é também na Serra da Aboboreira que encontramos marcas dos primeiros povoados da Idade dos Metais, da Idade do Cobre e depois da Idade do Bronze. Ora, há cerca de 3.000 anos, no primeiro milénio antes de Cristo, entramos na parte final da Idade dos Metais, a Idade do Ferro. E são também muito significativos os vestígios que encontramos no concelho de Marco de Canaveses. E alguns desses vestígios estão aqui, nesta elevação onde mais tarde irá surgir a cidade romana de Tongóbriga. As escavações arqueológicas que aqui vêm sendo efetuadas desde os anos 80 revelam não só uma primeira ocupação ainda na Idade do Bronze, mas depois, já na fase final da Idade do Ferro, há aqui uma concentração e uma ocupação contínua, pelo menos desde provavelmente o século III antes de Cristo. Temos por aí vários vestígios de casas castrejas, as típicas casas dos castros das Citâneas. Temos também aqui um monumento de banhos tão característico dessa época, que curiosamente irá ficar ao lado de um posterior monumento de banhos monumental da época romana. Mas Tongóbriga vai se caracterizar de facto por uma extensa cidade de que chegam até aos nossos dias importantes marcas.
uma parcela incontornável da história, da memória e também da identidade de Marco Canaveses. Nas margens do Tâmegas, mas já muito próximo do Douro, encontramos agora em Vila Boa do Bispo, mais precisamente junto do seu antigo e imponente mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo. Mas estamos num território que durante séculos foi marcado pela sua grande fertilidade. Para isso contribuía não só os grandes rios, mas também os seus afluentes. E não admira por isso que a ancestralidade que vimos da fixação do homem neste território se adense durante a Idade Média, dando origem a um conjunto muito considerável de marcas patrimoniais que chegam até aos nossos dias e onde emergem com algum destaque, de facto, os monumentos ligados a antigas casas religiosas, como é o caso aqui de Vila Boa do Bispo, que desde muito cedo ficará ligado aos cônegos regrantes de Santo Agostinho. Mas a própria lenda da região sublinha a grande dinâmica deste território, por exemplo, nos inícios da nacionalidade, fazendo evocar a presença dos primeiros monarcas neste território. Caso, por exemplo, da primeira rainha de Portugal, Rainha Mafalda de Saboia, que teria sido a responsável pela reconstrução em Canaveses da antiga ponte romana que cruzava o Tâmega. E diz a lenda que Afonso Henriques muitas vezes aqui se deslocava para acompanhar essa intervenção. Uma ponte histórica que seria substituída em 1944 por uma nova ponte que desapareceu em 1988 com o aparecimento de Albufeira do Torrão, substituída pela extensa e hoje também icónica ponte às portas de Marco de Canaveses. Mas esta ligação aos primeiros monarcas, aos primeiros tempos da monarquia, é também reforçada por outros episódios lendários, com uma outra Mafalda, a neta de Mafalda de Saboia, a Rainha Santa Mafalda. Bom, mas certo é que este é um território que ficará marcado também por importantes linhagens, como as dos Ribadouro. Aliás, é exatamente a importância desta linhagem que, em parte, vai justificar a imponência e a importância que este mosteiro de Vila Boa do Bispo irá demonstrar. Estamos perante um monumento marcante, que se nos dias de hoje é claramente dominado por uma estética barroca, no entanto, se formos a perceber aqui alguns dos seus pormenores, quer no exterior, quer no interior, rapidamente concluímos das suas ancestrais origens. Conta a tradição que elas poderão remontar mesmo ao tempo do primeiro condado portucalense, nos finais do século X, anda associada ao bispo Dom Cisnando por volta de 990. No entanto, os vestígios arquitetónicos que percebemos na fachada, nomeadamente estes interessantes vestígios de duas arcadas cegas, remetem-nos para o românico do século XII, século XIII. Marcas medievais, que são também sublinhadas quer no exterior, quer no interior, por um interessante conjunto de tumulária que nos aponta também para o século XIII, século XIV. Protegido e apoiado ao longo dos séculos pelos grandes senhores da região, incluindo os Ribadouro, o mosteiro de Vila Boa do Bispo
demonstra bem todo o seu poder e influência, particularmente aqui no interior do seu templo. É verdade que são ainda bem evidentes as marcas medievais. Encontramos, de resto, de um destacado monumento da rota do românico. Mas as marcas de outros tempos, de outras épocas artísticas, marcam igualmente o interior desta igreja. Marcas do Renascimento. Do século XVI merece particular destaque as pinturas na abóbada da Capela Mor. São elementos iconográficos, evocação de santos e figuras muito ligadas aos cônegos agostinos. Mas é, obviamente, a estética barroca, exuberante, cenográfica que aqui domina, com peças notáveis, nomeadamente, e uma vez mais, na Capela Mor, onde a tradicional relação, o diálogo entre o azulejo azul e branco e a talha dourada, tão do gosto da estética barroca, aqui marcam este espaço. Mas, ao longo da igreja, cruzamos com outras peças notáveis desse período, incluindo pinturas e outras relevantes intervenções de talha e de trabalho de madeira. Mas nem só de igrejas e mosteiros é feito o património medieval do território Marco Canaveses. Há também notáveis elementos da arquitetura civil, nomeadamente ligada à rede viária, de que é exemplo esta ponte, esta notável ponte medieval, a ponte do Arco sobre o rio Ovelha. Como o próprio nome indica, trata-se de uma ponte de um único arco, mas um arco fabuloso, de grandes dimensões, que suporta este tabuleiro em cavalete. Aliás, nesta forma do tabuleiro e o próprio arco ligeiramente apontado, enfim, leva-nos claramente para esse mundo do gótico. Uma ponte que tem as características de ter sido concebida pelos mestres pedreiros que a construíram, alicerçada em dois grandes afloramentos nas duas margens, permitindo por isso uma grande resistência e estabilidade a esta ponte que há séculos domina aqui o Vale do Ovelha. É de facto uma ponte bela e imponente esta do Arco e que vem sublinhar, mais uma vez, a importância patrimonial, histórica, até identitária que as pontes têm em Marco de Canaveses. Me recordava, uma vez mais, essa importância simbólica da ponte que envolveu a primeira rainha de Portugal, segundo a lenda, segundo a tradição, a ponte de Canaveses, uma ponte supostamente de origem romana e que teria sido reconstruída pela nossa primeira rainha. Ora, este episódio lendário é também interessante porque nos remete para uma das explicações, obviamente populares, naifes, da origem do próprio topónimo, o próprio nome de Marco Canaveses. E diz então a lenda que este nome resultaria do facto de, durante os trabalhos da construção dessa ponte de Canaveses, a rainha, com alguma sede, pediu de beber e um dos operários chega-lhe uma cana para ela sorver a água diretamente do tâmega, coisa que a rainha faz, e achando que aquilo era útil, disse ao operário para guardar a cana, porque essa cana é útil às vezes. E desta cana, às vezes, resultaria o topónimo. Claro que esta é a explicação popular. A origem do topónimo terá muito provavelmente a ver com um marco
que alguns investigadores colocam a possibilidade de ser um importante marco de divisão entre algumas das freguesias que constituem atualmente o concelho. E este Canaveses poderá relacionar-se com a abundância do cânhamo que se encontra registado em torno das margens do Tâmega. Mas, e voltando às pontes, e particularmente a essa desaparecida ponte medieval que a lenda associa a Dona Mafalda, essa estrutura virá a ter também um lugar de destaque no início do século XIX. Em 1809, na segunda invasão francesa, quando, sacrificando em parte essa ponte, os habitantes da região a vão desmontar para evitar que as tropas napoleónicas, comandadas por Soult, avancem através dessa ponte em direção atrás os montes. E resultou que tal estratégia obrigou as tropas napoleónicas a terem que avançar para Amarante e procurarem cruzar aí essa também histórica ponte, onde seriam igualmente barrados durante muitos dias. Enfim, as pontes, como uma marca patrimonial e identitária incontornável quando falamos de Marco Canaveses. A influência e a marca das poderosas famílias nobres, aristocráticas, no território de Marco Canaveses continuará a fazer sentir-se muito para lá da Idade Média. E há uma época, isso é particularmente notório, durante o século XVII e o século XVIII, no auge do Barroco, quando várias famílias aqui fazem erguer alguns palácios, palacetes, muito dentro do gosto barroco da época. Mas nenhum é tão notável quanto o palácio que António Vasconcelos e Menezes aqui manda erguer. É também, hoje, um dos mais interessantes monumentos de Marco Canaveses e, do ponto de vista barroco, um dos mais interessantes monumentos barrocos do país. A obra do Fidalgo. Terá sido edificado alguns entre 1740 e 1760, talvez mais 1760, porque as marcas rococó são por demais evidentes. E, portanto, essa fase já mais tardia do Barroco. Mas, como provavelmente estão a reparar, estamos a falar de um enorme palácio que nunca chegou a sê-lo. De facto, não passa de fachada. Muito se tem colocado a dúvida sobre o que terá levado o Fidalgo a desistir de concluir este seu ambicioso palácio. Fala-se que terá ido à falência, fala-se de alguns acidentes que ocorreram durante a obra, nomeadamente associado ao terremoto de 1755 e que teriam desmotivado. Mas muito provavelmente o facto de ele não ter descendência tê-lo-á desmotivado a concluir esta construção, tendo-a deixada incompleta depois ao seu irmão. Certo é que se tivesse concluído, seria um dos mais fabulosos palácios barrocos. O barroco, essa arte tão teatral, tão cenográfica, e isto acaba por ser um bom exemplo do barroco, porque afinal é só fachada. Esta é outra das icónicas pontes de Marco de Canaveses, neste caso uma ponte ferroviária. E a esse propósito, importa sublinhar que cerca de 100 anos depois de erguida a fachada do Fidalgo, mais precisamente em 1878, Marco Canaveses ia conhecer uma outra obra marcante e que muito irá contribuir para o seu desenvolvimento. A sua primeira estação ferroviária, a estação de Marco Canaveses, que se vai implantar na localidade de Rio de Galinhas. É um momento decisivo, de facto, na história de Marco Canaveses. Aproxima muito mais da cidade do Porto, mas também desse mundo de bulício empresarial e comercial da Régua, do Pinhão e de toda a zona do Douro. O comboio, que vai também permitir trazer com alguma facilidade e comodidade gente para uma outra atividade que se vai desenvolver nas últimas décadas do século XIX aqui em Marco Canaveses.
as termas. Com efeito, debruçadas sobre o Tâmega, no lugar de Canaveses, desde a época romana que se haviam detectado duas fontes termais que vão agora de novo ser reaproveitadas, muito no contexto da grande visibilidade e moda em torno das termas que se desenvolve entre nós na segunda metade do século XIX. São águas com propriedades curativas em torno das questões da pele, do reumatismo, mas também de doenças respiratórias crónicas. O sucesso é tanto que em 1902 surge um importante imóvel para acolher as pessoas que vêm às termas, as termas de Canaveses. Um imóvel que teve nestes últimos anos fechado, mas que se anuncia para muito breve a sua reabertura de um modo muito qualificado. A dinâmica de desenvolvimento de Marco Canaveses vai se acentuar durante todo o século XX. Nesse contexto, acabaram por emergir várias figuras de que, apenas como exemplo, acabaram por sobressair personalidades como a cantora e atriz Carmen Miranda ou o empresário Belmiro de Azevedo. Mas esta dinâmica é particularmente evidente na sede do Conselho. E isto acabará por ter como corolário, em 1993, a elevação da vila de Marco Canaveses à categoria de cidade. Ora, 3 anos depois, em 1996, era inaugurada uma peça arquitetónica. Esta igreja, a Igreja de Santa Maria de Marco Canaveses, que se tornará num elemento incontornável na história da arquitetura portuguesa e, desde então, num dos principais ex-libris de Marco Canaveses e de toda a região. Uma obra de autoria do premiado arquiteto português Álvaro Siza Vieira. E está aqui muitas das suas marcas, nomeadamente na linguagem depurada, que de algum modo se aproxima, afinal, das diretrizes daquilo que o Concílio Vaticano II, enfim, apontou para o que deveria ser a arquitetura dos templos católicos. Mas aqui vemos também esse jogo tão habitual de Siza entre os côncavos e os convexos e, muito especialmente, a preocupação com a luz. Mas um dos aspectos mais interessantes desta igreja é a sua porta, gigantesca. E, no entanto, uma porta que se abre facilmente. Uma porta aberta para a comunidade e para o território. Esse território de Marco Canaveses, tão repleto de história e de património. Um território com profundas marcas para a memória e para a identidade. Muitas outras. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.